Em 22 de agosto, o coletivo Vozes Negras, idealizado pela jovem Luana Carvalho, completou um ano de existência. Promovendo o debate contra o racismo, o coletivo busca compartilhar histórias de homens e mulheres negras, dando visibilidade às suas lutas e denunciando o racismo estrutural brasileiro. Para Luana, o coletivo não seria necessário se houvesse uma sociedade justa e igualitária. Boa noite. No programa de hoje vamos falar com a idealizadora do coletivo Vozes Negras, Luana Carvalho. Boa noite, Luana. Boa noite. Luana, pode contar um pouco mais sobre você, falar um pouco sobre a sua trajetória? Fala um pouco de você agora. Eu sou a Luana, eu tenho 19 anos. Eu criei o coletivo em agosto do ano passado. Eu via que tinha um cenário, principalmente nas pessoas que estão da minha idade, que necessitavam de um espaço de fala. Eu ouvia vivências, até porque a maioria das coisas que eu ouço e que saem no coletivo, eu não vivencio, porque a minha pele não é tão escura, o meu cabelo não é tão crespo. Então eu tenho meio que um privilégio dentro do meu espaço de fala, que é o racismo. Então criar esse espaço junto com os meus amigos, junto com as pessoas que eu conheço e com as pessoas que eu convivo, que tem esse espaço que fale de racismo sim, que fale de racismo dentro do mundo LGBT, foi importante e foi uma coisa que não tinha até eu criar. E depois vieram vários outros projetos, enfim. E como que é feito o coletivo, o processo de produção de conteúdo? Vocês fazem pelas redes sociais? Isso, a gente faz pelas redes sociais. No começo eu chamei algumas pessoas que eu conhecia, dessas que eu ouvia essas histórias. Eu pedia para que elas relatassem algum episódio, os meus ex-colegas, meus amigos. E eles mandavam um texto, eu editava com o que precisava. Eu pedi uma foto também que representasse esses relatos, esses textos, e eu postava no Instagram e no Facebook. E assim as pessoas compartilhavam e tiravam print, postavam na história do Instagram. E assim ia. E essas pessoas ainda estão dentro do coletivo? Sim. Todo mundo que fez parte, ele é do coletivo. Todo mundo que fez um ensaio, todo mundo que relatou, ele está inserido dentro do coletivo, porque senão não teria esse nome. Se não fosse uma luta conjunta, uma luta que a gente pegasse junto e falasse, não, vamos fazer, não teria esse nome. Então, todas as pessoas que participaram, desde uma fez só uma atividade ou várias que fizeram várias outras, elas continuam dentro do coletivo, sim. Atualmente, quantas pessoas são? No caso, você é à frente, Isso. né? Você é Eu sou a única que trabalho hoje dentro do coletivo, eu sou a única que vou atrás, faço os ensaios, pego fotógrafo, que faz o ensaio todos de graça, porque eu já tive ajuda, e uma das dificuldades que eu tive dentro do coletivo foi justamente essa, ter gente que participasse junto comigo, porque a militância ela é muito bonita, né, assim, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer fazer parte da geração tombamento, mas ninguém quer fazer parte efetivamente, falar de dor, e hoje então eu tô sozinha, Sim. Não tenho ajuda de ninguém. Então, você que faz toda essa produção, tudo isso sozinha. Isso. E o coletivo, ele completou um ano, em 22 de agosto, Isso. né? E como tem sido, vocês desenvolvem mais narrativas, né? Vocês contam histórias de pessoas. Isso. Como é que são essas histórias, assim? Como é que vocês chegam na pessoa, trazem essa informação? No começo, eu pedia, né? Eu falei com as pessoas que eu conhecia. Falei, olha, eu tô criando um projeto, assim, de relato. Vai começar com isso. Depois a gente passa para outros processos. E as pessoas foram relatando. E a partir do momento que eu tive visibilidade nisso, as pessoas vinham até mim. Tanto que teve gente da Bahia que relatou, teve gente do Rio de Janeiro, teve gente daqui, de outras cidades do interior. E foi indo uma coisa natural, entendeu? Eu cheguei num ponto que eu não precisava mais pedir para as pessoas participarem. Elas vinham, me mandavam direct, olha, eu vi assim, eu tenho uma história para contar. E assim que funciona hoje. Sim. Então, o público, assim, qual que é mais o perfil dessas pessoas? Não tem perfil, assim. Eu percebo, eu já pedi pra minha mãe relatar, e ela tem 43 anos. Já tive relatos de pessoas mais novas, mais velhas, crianças, inclusive. Então, assim, não tem muito perfil de idade, assim. Varia muito. E dentre essas histórias, assim, tem alguma que te tocou mais? Tem. Alguma... Teve a da minha mãe, que muita coisa que ela falou no texto eu não sabia. Eu sabia, assim, mas eu não sabia a fundo. E teve de uma ex-colega minha, que nós somos colegas na 5ª série, e ela sofreu várias agressões. E teve um descaso por parte da escola, que ela recebia agressões, assim, de diversos dias, de diversas situações. E teve um dia que ela foi contar para a diretora, e a diretora disse que a culpa era dela, porque ela já vinha sofrendo esses abusos, e ela estava quieta, ela não teve coragem. Então, ela não podia fazer nada, porque já vinha há um tempo, então, segundo a diretora, a culpa era dela, e ela não podia fazer nada. E isso me chocou, porque eu era colega dela nessa época, e eu não soube disso. Sim. Sabe? Eu não soube dessa situação que ela apanhou na cara do nosso colega, por ser negra, por ser gorda. Então, isso me chocou, porque eu falei pra ela, nossa,
por que tu não me contou na época? Por que tu não falou comigo? Ela, eu não tive coragem, porque a diretora disse pra mim que a culpa era minha. Então isso é muito forte, sabe? E esse principalmente foi o que mais me chocou. Sim, isso te inspirou a criar o coletivo. Sim, também, né? Me inspirou porque eu sabia que ela, porque nós éramos muito próximos nessa época, e eu sabia que ela sofria e tal, mas eu não sabia dessa situação. Então, quando ela relatou, ela foi uma das primeiras, assim. Porque eu fiz, olha, tu tem que contar isso pra mim, tu tem que falar pras pessoas, as pessoas têm que saber da tua história, e tem que saber que tu te empoderou com isso. E foi assim. Sim. E outras histórias, como a da sua mãe, como é que... A minha mãe, ela é mais escura do que eu, o cabelo dela é crespo, eu nasci com cabelo cacheado, então o racismo que ela sofre, ele é muito mais grave e ele é muito mais explícito. Sim. Então, assim, por exemplo, ela trabalha num hospital particular, e ela não é recepcionista, ela é secretária de um médico conceituado, então, e ela trabalhava com uma outra secretária do lado dela, que era branca e loira. Então, no telefone, minha mãe é super educada, ela é uma ótima profissional, não é à toa que ela está mais de 10 anos com ele. Então, quando as pessoas chegavam, elas nunca iam na minha mãe. Elas iam na branca e loira. Então, assim, daí quando a minha mãe falava assim, não, eu sou a Carla, elas tomavam um susto. Como assim? Como assim tu é educada? Como assim tu fala bem? Como assim tu é inteligente? Porque uma pessoa que é preta, gorda, ela não pode ser inteligente. Ela não tem esse direito. Porque é como se nós, negros, e principalmente os negros retintos, que são os mais escuros, eles têm essa negação dessa inteligência, dessa capacidade. Então, quando as pessoas chegam no consultório e falam, nossa, é tu a Carla, assim, eu não sou do cafezinho, eu não sou a segurança, eu não sou subordinada. Eu tô aqui na linha de frente desse hospital, sou uma das únicas que tá aqui dentro, e sim, é comigo que tu vai ser atendido. Sim. E quando tu falou pra tua mãe que tu ia começar esse coletivo, como que foi o apoio dela, assim? Foi sensacional. Eu falei pra ela, mãe, olha só, criei isso, tem esse nome, vou começar e eu quero que tu seja a primeira que relate. Ela falou, tá, vamos fazer, te apoio, tu sabe que eu te apoio sempre. E isso foi uma coisa que sempre aconteceu comigo, eu tenho 19 anos, nos meus 19 anos, o apoio da minha mãe foi o principal. Então, ela super apoiou e hoje ela super apoia. Eu falo pra ela, olha mãe, tem isso, tem essa questão. Ela, não, vamos fazer, vamos falar e é sempre assim. E uma coisa, como você é jovem, negra, né? Provavelmente tem muito discurso de ódio, principalmente nas redes sociais. O coletivo e você também já sofreu alguma, como é que eu vou dizer, agressão verbal, física, do coletivo? Física eu nunca sofri, mas eu já sofri ataques sim na internet, principalmente no meu Twitter, que é onde eu me posiciono, no Twitter do coletivo também, onde eu mais me posiciono sobre racismo, sobre gordofobia, sobre LGBTfobia. Então, eu já sofri ataque sim, e gente da minha idade, gente que é preta também. Já fui atacada, já fui xingada. Tem um perfil no Twitter que é de direita, mas é um perfil que ataca pessoas que não têm pai, entendeu? Que não são registradas, enfim, que não conhecem. Eu sou uma pessoa que até pouco tempo atrás eu não sabia que era meu pai. Então eu falava disso, porque o Twitter ele é um lugar que a gente se posiciona, a gente fala das nossas dores, enfim, pra quem quiser ver. E eu fui atacada por esse perfil já, falando que eu não tinha pai, que eu era uma negrinha e que eu não tinha que estar falando esse tipo de coisa, que não adiantava eu lutar pela igualdade, sendo que eu ficava esculachando de pessoas, e isso nunca aconteceu, sabe? Então, e eu sei que o principal motivo desse ataque é por eu ser gorda. Porque uma mulher que é gorda e negra e se posiciona é um embate, entendeu? Sim. É por isso que Jojo é tão criticada, é por isso que Preta Gil é tão criticada, porque as pessoas elas não aceitam que uma pessoa que seja fora do padrão, que seja negra, ela se posicione e fale as verdades, porque o racismo ele não é questão de opinião. Ele é uma verdade, ele é um estudo. Se as pessoas estudassem os efeitos psíquicos que o racismo traz, não teria esse discurso de, todo mundo é igual, cotas é privilégio sim. Então, eu já fui muito atacado, o coletivo já foi atacado, dizendo que a gente não tinha que estar fazendo isso, que esses relatos eles não precisavam ser ditos, e que era um bando de mimimi. Então, o ataque ele é frequente, sim. Eu tenho certeza que se eu fosse magra e se eu fosse uma pessoa branca falando, eu não teria esse tipo de ataque, porque quando uma pessoa branca fala de racismo, ela é aceita e ela é ouvida. Sim. Então, assim, eu já sou negra e eu sou gorda. Eu tenho 2 agravantes. Se eu não fosse gorda ou se eu não fosse negra, tava tudo certo. Mas não, eu sou fora do padrão. Sim. E como você vê a importância de se posicionar na sua posição de mulher negra, gorda, né? Por que se posicionar, né? Qual a importância disso? Se posicionar, quando a gente não se posiciona, na verdade a gente concorda com o errado. Então, assim, desde muito pequena, minha mãe, minha família me deixou muito livre para que eu me posicionasse sobre tudo. Eu cresci com uma criticidade muito grande.
Então, a partir do momento que eu fui crescendo, eu fui vendo coisas que não estavam certas desde a época da escola, eu era tida como barraqueira. Mas por que eu era barraqueira? Porque eu não aceitava bullying com os meus colegas, e principalmente aqueles que não podiam se defender. Então, assim, eu usava o meu tamanho ao meu favor. As pessoas, ou elas tinham medo, ou elas tinham respeito. Então, na escola, eu sempre fui a barraqueira, a que não deixava o fulaninho passar por isso, a que sempre falava, não, tu tá errado, tu não pode fazer isso com ele, porque ele é diferente. Porque as pessoas, porque no período da escola, principalmente, é onde a gente mais sofre. Principalmente quem é gordo, quem é negro, quem é pobre, sabe? Quem é gay, quem é lésbico, enfim. Então, desde o ensino fundamental, desde o ensino médio, eu sempre fui a única negra da minha sala e a única gorda também. Então, essa coisa de se posicionar vem de muito antes da minha infância, etc. Então, quando eu me posiciono, eu estou colocando a minha imagem. Então, hoje, o importante é dar a cara a tapa, entendeu? As pessoas, elas têm medo, elas têm receio, e a gente não pode ter medo de falar aquilo que está errado e impor a nossa opinião, que, na verdade, não é questão de opinião, né? É um fato. A gente tem que falar de racismo, a gente tem que falar de gordofobia, a gente tem que falar de tudo, de preconceito, a gente não pode mais calar, e principalmente no momento que o Brasil está vivendo agora, sabe? Então, se posicionar, ele é importante, porque quando a gente se cala diante de uma situação que a gente sabe que está errada, mas a gente se cala por conveniência, com medo do julgamento, a gente está concordando com aquilo que está errado. Então, se posicionar, por eu ser nova, as pessoas me ouvem, sabe? Eu recebo vários retornos de, olha, eu vi que tu falou isso, eu realmente refleti, esses dias eu estava falando isso, eu refleti. Então, isso é muito importante. Eu vi, com o meu posicionamento, eu fui ganhando visibilidade. Então, hoje, o meu posicionamento, o mais importante é fazer com que outras pessoas se posicionem. Nós vamos para um rápido intervalo e continuamos nossa entrevista com a Luana no próximo bloco. Voltamos com o programa Prisma Entrevista. Hoje com a jovem idealizadora do coletivo Vozes Negras, Luana Carvalho. E Luana, tudo bem? Tudo. Então, Luana, segundo dados do IPEA, no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada de 2017, a cada 100 pessoas vítimas de homicídio, 71 delas são negras. Diante desse dado, o que a gente pode fazer para reduzir isso, sabe? Para melhorar? Primeiro, a gente tem que reconhecer que a gente vive num país que mais mata preto. Preto, e se ele for LGBT, ele é ainda mais morto. Então, quando a gente reconhece que o racismo, ele não só se dá dentro do ônibus, quando as pessoas não sentam do nosso lado, ele se dá no âmbito social. Então, assim, quando a gente reconhece que eu posso ter a mesma formação que uma pessoa branca, eu vou ter muito mais dificuldades de chegar e de conseguir um emprego, de conseguir um estágio por causa da minha cor, a gente já está combatendo esse dado. Então, assim, a gente também tem que reconhecer que existe um afastamento das pessoas negras, principalmente em Porto Alegre, dos bairros que são nobres. O que acontece? Onde que tem mais preto e pobre? Na periferia. Quando se tem esse dado de que tem mais preto e pobre dentro da periferia, onde que existe o tráfico, onde que existe a evasão escolar, é nesse ambiente. Então, assim, quanto mais a gente reconhecer que sim, que o risco que as pessoas pretas que moram na periferia correm de sair da escola, de virar um traficante, isso não é culpa de família, isso não é culpa dela, isso é culpa da sociedade e do sistema, a gente já está combatendo esse dado. Então, assim, quando a gente fala de genocídio do povo preto, feminicídio negro, a gente reconhece que sim, que mais de 52% da população do Brasil, ela é preta. E metade dessas pessoas estão morrendo. Então, assim, quando existe o estereótipo da pessoa negra, que ela é bandida, que ela é isso, que ela é aquilo, ela já está fadada a morrer. Então, assim, eu costumo falar que eu tenho 19 anos, eu sou um ato político, porque eu ainda estou viva. Eu sou negra e eu não fui morta, eu não tomei paredão, eu ainda estou viva. Então, a minha resistência, ela se dá simplesmente por eu viver. Eu não preciso militar para estar sendo militante. Simplesmente pelo fato de eu estar viva, eu já estou militando, entende? Então, reconhecer que pessoas brancas têm sim seu privilégio, têm sim o seu espaço de fala, muitas vezes rouba esse espaço de fala, que o meu espaço de fala é racismo, e tem gente que rouba esse meu espaço. As pessoas brancas sim podem falar de racismo, elas devem falar, porque eu acho que quanto mais gente branca falar, mais a gente vai ser ouvido. Então, assim, é muito importante que a gente reconheça que sim, o Brasil é um dos países que mais mata negro, e isso se dá pelo racismo, tanto institucional quanto explícito. Sim. E, inclusive, nesse dado, ele também diz que, dado pesquisa, no caso, ele diz que
jovens negros entre 12 e 29 anos são muito mais expostos à violência do que jovens brancos, como eu, né, no caso. Então, acho que diante disso, eu estando aqui na tua frente, qual mensagem que você daria para mim e para todos os outros jovens brancos que estão aí para lutar contra esse racismo? Estejam dispostos. Quando vocês se disponibilizam a ouvir a gente e não ouvir com aquela velha impressão de que, mas não é bem assim. Mas eu acho que tu tá equivocada. Ouvir de verdade. Uma coisa é tu escutar a pessoa, mas outra coisa é tu ouvir de verdade, abrir o teu coração e pensar, não, eu tenho que reconhecer o meu privilégio, a minha posição de privilegiado nesse sistema. E quando uma pessoa negra fala de racismo, ela realmente está falando de racismo. Ela não está se vitimizando. Porque, assim, quando a gente fala e os brancos não ouvem, ou ouvem e fazem uma oposição e falam, não, mas você está exagerando. Não, mas isso não é bem assim. Eu tenho um amigo negro, meu avô era negro, meu tataravô era negro, meu cachorro é negro, sabe? Então, assim, o importante é ouvir. É amigo de uma pessoa negra? Ok, então dê a fala para ela. Escute ela. Quando ela fala de dor, de depressão, não é porque ela tem predisposição, mas o racismo, ele traz a depressão. Quando as pessoas elas são negras, elas têm muito mais predisposição a ter depressão do que uma pessoa branca, porque o efeito psíquico do racismo ele é muito forte. Então, o conselho que eu dou é ouvir de verdade, ouvir e pesquisar, porque assim, o branco tem a mania de achar que a gente tem que ser o professor. A gente tem que ensinar, a gente tem que falar, olha, tá errado, entendeu? E não é bem assim. A gente tá cansado de ter que explicar, a gente tá exausto de ter que ser professor e dizer assim, não, tu tem que me ouvir porque isso tá errado. Custa ir pesquisar, o Google tá aí pra isso, sabe? Então, assim, se tu der só uma palavrinha no Google, já vai tá ali. Então, é ouvir e fazer por onde, porque a gente não é professor de ninguém. A gente já tem muita coisa pra lutar, tanto internamente quanto em sociedade. E essa questão do racismo também ela é muito visível na mídia, né? Principalmente na representatividade, né? Tanto em novelas, inclusive essa novela que está agora, a novela das 9, teve todo um debate sobre a questão que ela se passa na Bahia, mas boa parte dos atores são brancos, né? Como você vê essa questão da representatividade negra na mídia, né? A representatividade negra na mídia, ela é escassa, né? Assim, hoje que a gente está caminhando em passos muito pequenos para que ela seja maioria. Porque, assim, a representatividade na mídia, ela é mínima, porque a gente vê um papel que era para ser de uma mulher negra, como foi da última novela, que ela era evidente e tal, era uma pessoa negra, e colocaram uma pessoa branca para representar. Sim. Então, assim, tanto em novela de época, que as pessoas acham que a história do negro é só a escravidão foi uma boa parte, mas assim, a gente tem muita história de rei, de rainha, tem muita cultura que a gente precisa contar. Então, a mídia, ela mascara isso. Ela fala assim, não, a novela se passa na Bahia, azar é de vocês, vamos colocar todo mundo branco, que é isso que vai acontecer. Então, esse tipo de coisa, ele dificulta ainda mais, porque quando a gente fala de representatividade, tem gente que argumenta assim, não, mas o sabiá da novela, ele é negro, sim, ele é traficante. É óbvio que ele ia ser negro, porque é só isso que negro faz, sabe? Então, é só isso que preto serve. Então, e eu acho também que se os atores, claro, todo mundo gosta de ganhar dinheiro, mas se os atores, eles fossem um pouco mais incisivos nesse sentido, eles não aceitariam papéis como esse. Porque, assim, o que eu mais estou cansada de ver é preto fazendo papel de traficante, é preto fazendo papel de escravo, é preto fazendo papel de burro, é mulher negra fazendo papel de barraqueira, e principalmente mulher negra e gorda, que, né, tu olha uma mulher negra e gorda, aquela ali é barraqueira, aquela ali é isso e aquilo. Então, assim, eu acho que se tivesse mais essa incisão dos atores negros, também isso não acontecia. Mas óbvio que isso é culpa da mídia. Então, a representatividade, ela é muito pesada nisso. Porque quando a gente tem evidência, por exemplo, o Jojo, que é uma pessoa que representa, às vezes, mas ela é barraqueira demais. Ela fala muito alto. Ela é assim. E a gente tem que parar de ver isso como uma coisa negativa. Quem disse que falar alto é feio? Quem disse que ser gordo é feio? Quem que disse? Foi o sistema. Então, assim, quando a gente vê, a gente tem que parar de criticar aquilo que está em evidência e colocar a real história do povo negro na mídia. Só que isso são passos que a gente tem que dar mínimos e conversando, porque é importante. Criando os debates, né? Criando os debates, espaço de fala, dando espaço. Sim. E justamente isso atinge também, principalmente as crianças, né? A menina negra, ela
acaba não se vendo, né, na televisão. Então, como fazer essa menina negra se amar, né? Amar os seus cachos, né? Não precisar alisar cabelo, Sim. ser ela mesma. Isso é um processo, ele é fácil demais. Só que o que acontece? Eu tive a sorte de ter uma mãe que sempre me disse que eu era linda, que o meu cabelo era lindo, que eu não precisava alisar. Só que o que aconteceu? A minha mãe, ela já teve isso desde muito cedo. Estava introduzido nela. Só que tem muita criança que está inserida numa família que não tem autoestima. Então, assim, para que as crianças de hoje, as crianças negras, as meninas negras tenham autoestima, é preciso trabalhar a autoestima nos pais. Porque como que tu vai dizer para tua filha que ela é linda se ela não se enxerga em ti? Se tu continua alisando teu cabelo, se tu continua tentando afinar o teu nariz com maquiagem, se tu continua te embranquecendo, agindo como branco, absorvendo cultura europeia, como que tu vai dizer pro teu filho que ele precisa se amar? Então, antes da gente trabalhar nas nossas crianças pretas, a gente precisa trabalhar nos nossos pais. Então, assim, quando eu comecei o meu empoderamento, eu comecei junto com a minha mãe. Então, o que acontecia? Eu lia um assunto, eu pensava sobre uma coisa e eu compartilhava com ela. E a gente foi criando, tanto que ela alisou o cabelo por 15 anos e eu que convenci ela a raspar a cabeça e deixar o crespo vir. Então foi assim, esse trabalho ele tem que ser conjunto, porque não tem como tu falar na escola assim, olha, tu tem que amar o teu cabelo, tu tem que amar a tua cor, sendo que quando ela chega em casa ela ouve exatamente o contrário. Então trabalhar a autoestima numa criança preta não é só trabalhar a autoestima numa criança preta, é trabalhar a família dela. E para finalizar, neste ano se completou os 130 anos da abolição da escravatura, né? E o que a gente pode ver é que não teve muitos avanços, tiveram alguns, mas ainda há muitos retrocessos. Qual a mensagem que tu deixa diante desses 130 anos, né, para as pessoas, para o público em geral? Tem uma artista que eu gosto muito, que ela é preta rara e ela é rapper, slammer, enfim, poeta, e ela fala que a gente vive no eterno 14 de maio, que é onde os negros eles foram alforriados, eles tinham a esperança de que dali seja melhor. E não, a gente vive um eterno 14 de maio, onde ainda existe uma esperança, uma vontade de lutar, só que só fazem 130 anos. Olha o pouco tempo que faz. Então, assim, o Brasil, ele vive muito resquício da colonização. Então, a gente se dá por conta que muita coisa que a gente faz hoje era costume na colonização, a gente já está desconstruindo esse racismo. Então, a gente refletir que existe sim um racismo, que tem muito retrocesso, muito retrocesso, e que a gente precisa sim lutar. E o racismo, ele não é uma luta só de negros, ele é uma luta de todas as pessoas. Negros, brancos, asiáticos, orientais, de todas as pessoas. E a gente tem que pegar junto e falar assim, não, a gente tem que ir junto, porque isso se faz junto, não sou só eu. Se fossem só os negros, que são a maior população desse país, estava tudo certo. Mas não, a gente precisa de todo mundo. Refletir que só fazem 130 anos e que isso é um absurdo, que nós fomos o último país a abolir isso, é se dar por conta que a gente vive num retrocesso eterno. Então, quando a gente fala de abolição, que inclusive a Lei Áurea foi queimada, né? Ano passado foi queimada. Então, assim, a gente tem relatos de gente com medo de que a Lei Áurea seja abolida e que a gente volte a ser escravo. Olha o tamanho que é isso. Tem gente falando que está com medo de, gente, agora a gente não tem o documento, então a gente vai voltar a ser o que era. E isso é resquício de um sistema que acaba com o nosso psicológico e faz a gente ter medo de tudo. Então a mensagem que eu deixo é, temos que nos dar por conta que só fazem 130 anos e tem muito a caminhar ainda. Então, gostaria de agradecer a sua presença, Luana. Muito bonita a sua fala. E gostaria de agradecer a presença da convidada de hoje, representante do coletivo Vozes Negras. Esse foi mais um Prisma Entrevista e até a próxima.